Hi guys, how are you? Teacher Christian na área, trazendo para vocês a aula de número 6, class number 6, da disciplina de língua inglesa do terceirão do Colégio Monjolo. E nessa videoaula nós vamos fazer uma review, uma revisão para o simulado de vocês, tá certo? Let's go! Então, pessoal, primeiro tema que apareceu ali, no caso, na nossa page 9, se quiserem acompanhar com o livro, não tem problema, seriam os phrasal verbs. Understanding phrasal verbs. Esse não é um assunto novo, né? Nem pra gente aqui no terceirão e nem para vocês que já viram esse conteúdo em outros anos. Phrasal verbs são expressions, ok? Expressions formadas ali por um verbo e uma partícula, uma outra palavrinha que pode ser uma preposition, pode ser um adverb, ok? Mas o fundamental é vocês lembrarem que phrasal verbs não são traduzidos literalmente. Se vocês fizerem essa tradução literal, vocês não vão entender o que a expressão significa. Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Pass away. Se eu traduzo ao pé da letra pass away, pass, passar, away, longe, passar longe, nada a ver, ok? Pass away significa morrer. Então são expressions que a gente vai adquirindo com o tempo. Teacher, como é que eu faço para conhecer esses phrasal verbs? Reading, people. Vocês precisam ler, mas não só ler. Read, watch series, watch movies, listen to music. Procurem olhar o vocabulário que está sendo usado, porque phrasal verbs são muito comuns aí de serem utilizados no inglês real, no inglês do dia a dia, ok? O que o nosso livro traz de novo nessa questão dos phrasal verbs? Ele vai falar um pouquinho sobre os transitive and intransitive phrasal verbs, que é algo bem parecido com o que a gente tem na língua portuguesa, dos verbos transitivos e intransitivos, né? Então, os phrasal verbs podem ser transitivos, quando eles forem seguidos de um object, né? Followed by an object, como é o caso aqui. My mom figured out the solution of the problem. Figure out, descobrir. Descobrir o quê? The solution of the problem. Então, aqui, se vocês prestarem atenção, a gente tem o phrasal verb e aqui nós temos o object, ok? Um verbo transitivo. Os phrasal verbs que são transitivos, às vezes podem ser separados e eu posso colocar o object no meio. Tem uma regrinha para isso, teacher? Conforme a gente viu na sala de aula, não tem, ok? Então é algo que vocês vão sentindo aí quando vocês falam. Mas a gente tem um exemplo aqui, ó. My dad picked me up at the party. O phrasal verb está aqui, ó. Picked up, que é pegar, buscar, né? O object ficou no meio aqui, ok? Você não vai falar picked up me, picked me up. Por quê? Não tem uma explicação do porquê disso acontecer, mas pode acontecer isso com os phrasal verbs que forem transitivos, transitive phrasal verbs. Os phrasal verbs que forem intransitivos, os intransitive phrasal verbs, não são seguidos por um object, not followed by an object, assim como em português. He passed out because of the heat. Pass out é desmaiar. Ele desmaiou. Se eu não quisesse colocar isso aqui, eu não precisava, não faz falta. Não é um complemento do verbo. Eu estou explicando por que ele desmaiou, mas desmaiar é a ação em si, tá certo? Então, pessoal, quando se trata de phrasal verbs, para vocês, lembrem disso. Eles não têm uma tradução literal, ok? Eles podem ser transitivos ou não. Os que forem transitivos, eles podem ser separados, ok? E geralmente você consegue entender o significado dele por meio do contexto, tá certo, pessoal? Chegamos agora numa das partes principais da Lesson 1. Comentamos bastante em sala de aula, também falamos um pouquinho disso nas aulas remotas, ok? Mas não custa relembrar, que são as narrative tenses que a gente viu lá na page 9, ok? E depois na parte de Grammar Extra na page 85. A Lesson 1 apresentou para a gente os principais tempos verbais ali, ok? Não todos, obviamente, mas boa parte deles e como utilizá-los, né? Como que eles vão aparecer numa frase para que vocês possam entender os contextos dos textos que vocês estão lendo. Então, o primeiro que nós temos aqui, I work every day. Essa frase aqui está no simple present, não é? É uma situação que acontece cotidianamente. Veja, I work every day, trabalho todo dia, tranquilo. Acho que o simple present não tem muito segredo, né? O negativo, I don't work every day. Perguntinha, do you work every day? Esse é o verbo auxiliar, o do, ok? Do simple present.
Já a segunda frase, she went to the club yesterday. Em que tempo que está essa frase aqui? No simple past, não é? E aí vocês precisam prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, toda frase do simple past precisa de um tempo definido, ok? Não existe frase no simple past que não tenha yesterday, last week, last month, alguma expressão que dê uma ideia de tempo definido. Isso é fundamental. E aqui eu coloco o verbo no passado, não é? Lembre-se que se a frase fosse negativa, eu usaria o didn't e aí o verbo went aqui voltaria para a sua forma original, go. Lembrando que go é um verbo irregular, por isso que o passado fica went. Quando vocês têm um verbo regular, ele termina com ed. Play, played, por exemplo. Mas aqui está o principal para vocês, ok? Tempo definido. Só assim que eu posso usar o simple past, ok? Continuando, a gente tem aqui o past continuous. Past continuous, não é? Que serve para indicar uma ação que estava acontecendo, ok? Enquanto outra ação acontecia ou quando outra ação aconteceu. Então é sempre fundamental que quando a gente tiver ali uma frase no past continuous, a gente tenha duas frases, né? Uma aqui e uma aqui, justamente para dar essa ideia de continuidade, de simultaneidade. No caso, they were sleeping when I called. Eu liguei, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Okay? Eu poderia fazer uma frase de repente usando while, aí eu indico simultaneidade, né? They were sleeping while I was working. Então eles estavam dormindo enquanto eu estava trabalhando. Duas situações acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas o importante é que aqui o past continuous tem essa ideia. Uma situação que estava ocorrendo no passado antes de alguma outra coisa, né? Muito bem. Depois nós temos o nosso amigão aqui, present perfect. A galera às vezes confunde isso aqui e é bem fácil, pessoal. Present perfect. Lembrem da estrutura do present perfect. Have ou has mais um verbo no past participle, que é a terceira coluna, ok? Lembre o seguinte, present perfect fala do passado, ok? Do passado. Aí vocês vão falar assim, teacher, mas não tem o simple past? Tem o simple past, mas lembra que eu falei? Simple past eu uso quando eu tenho um tempo definido no passado. O present perfect eu uso para falar de uma situação que aconteceu no passado, mas eu não sei quando que ela aconteceu. Isso que é o fundamental. Então aqui, ó, I have bought a car. Eu comprei um carro. When? Quando que eu comprei um carro? Por essa frase não dá para saber. Então, quando eu falo do passado, mas eu não digo quando a situação aconteceu, eu vou usar o meu amigo present perfect. Beleza, pessoal? Continuando na page 9, o último tempo que aparece é esse cara aqui, que é o past perfect. Ok? Past perfect. He had cooked dinner when she arrived. Ele tinha cozinhado o jantar quando ela chegou. Vejam, qual que é a estrutura do past perfect? É o had. Só lembrar, o present perfect tem que ter have. Se é past perfect, tem que ter had, que é o passado de have. Cooked é o past participle, beleza? Então, he had cooked dinner when she arrived. Importantíssimo, pessoal. Past perfect eu uso para organizar as frases. Eu só uso past perfect quando eu tenho duas situações no passado. E eu uso past perfect para me referir àquela que aconteceu primeiro. Primeiro ele cozinhou o jantar, depois ela chegou. Então eu só usei o past perfect aqui para organizar cronologicamente as sentenças, as situações, tá certo? Se vocês tiverem dúvidas, traduzam para o português, é igualzinho, ó. Ele tinha cozinhado o jantar quando ela chegou. Não importa se eu começo com essa frase aqui, eu poderia falar when she arrived, he had cooked dinner. A ordem aqui não altera a ordem de acontecimentos, não é? Então, primeiro ele cozinhou, depois ela chegou, beleza? Se vocês forem lá para page 85 agora, vocês vão ver que lá a gente vai trabalhar um pouquinho o present perfect continuous e o past perfect continuous. Eu coloquei uma frase aqui no present, vamos colocar aqui, ó, present perfect continuous. We have been studying English for 10 minutes. Poxa, teacher, agora você me complicou. Não compliquei não, ok? Vamos por partes. Primeiro, estrutura do present perfect continuous. Have been, toda frase no present perfect continuous tem que ter o have been, mais um verbo com ing, porque é continuous.
O Present Perfect Continuous fala ou foca na duração de uma atividade que estava, na verdade que está, porque é present, né? Na duração de uma atividade que está acontecendo agora. Ela começou no passado e continua agora. Quer ver só? We have been studying English for 10 minutes. Nós estamos estudando inglês há 10 minutos. Certo? Então, assim, eu tenho um período de tempo aqui, ó, for 10 minutes. É uma ação que começou 10 minutos atrás e continua nesse momento. Querem ver só? Esse cara tem um primo bem conhecido nosso, que é o Present Continuous. Se eu tiro fora aqui esse período de tempo e eu quero falar nós estamos estudando inglês, a frase fica assim: We are studying English. E isso explica de onde que sai o been. O been sai desse are aqui, ó. Porque quando eu coloco o for 10 minutes, eu coloco o período de tempo, né? Eu tenho que usar o present perfect continuous. O are vira been e o studying continua aqui. Então, present perfect continuous fala de uma situação que está acontecendo há tanto tempo, desde tal hora, desde tal momento, ok? Começou no passado e continua agora, ok? E finalmente nós temos o past perfect continuous, ok? Então temos aqui, ó, he had been cooking dinner when she arrived. Eu peguei a mesma frase de cima para que vocês vejam a diferença. Aqui, ele tinha cozinhado o jantar quando ela chegou. Então, quando ela chegou, o jantar já estava pronto. Quando eu uso past perfect continuous, eu tenho duas situações no passado, porque é past perfect. Só que a primeira situação estava acontecendo quando a outra aconteceu. E aí está a diferença. Então aqui, he had been cooking, ele estava cozinhando o jantar quando ela chegou. Perceberam a diferença? Na primeira ali, ele já tinha cozinhado. Aqui, quando ela chegou, o cara estava lá, cortando as coisas. Beleza? Então, esses tempos aqui, pessoal, são os principais que vocês precisam saber para o simulado de vocês que vai acontecer, tá certo? Bom, pessoal, para terminarmos então essa revisão para o primeiro simulado de vocês, eu coloquei aqui no quadro a primeira Reading Strategy que vocês têm na Lesson 1, que seria ali na page 11, Previewing a Text. Na verdade, isso era uma revisão, vocês já viram esse conteúdo em anos anteriores, mas o que trata isso aqui? Como prever o conteúdo de um texto? Isso é fundamental para vocês que vão fazer vestibulares e Enem logo logo. Então, algumas técnicas, algum checklist que vocês devem fazer aí quando vocês estão lendo um texto pela primeira vez. Primeira coisa, read the title, leiam o título, ele dá informações importantes sobre o texto, né? Antes de ler o texto, read the headings, leiam os subtítulos, os cabeçalhos ali de cada parte. Muitos textos são divididos em blocos e cada um deles tem um subtítulo, né? Look at the pictures and read the captions. Então é importante que vocês, se o texto tiver figuras, olhe a figura, ela traz informações importantes e as legendas das fotos e das figuras também trazem informações bem importantes do texto antes da gente lê-lo, ok? E finalmente, read the first sentence of the paragraphs. A primeira frase de cada parágrafo é o que a gente chama de topic sentence, ok? Então, ela que vai trazer o conteúdo que aquele parágrafo vai abordar, tá certo, pessoal? Com isso, se vocês souberem esses conteúdos aí que o teacher passou para vocês dessa revisão, tenho certeza que vocês vão se dar super bem aí no simulado, beleza? Agora é com vocês. Bora estudar? Hands on!